Boa noite, pessoal. Tudo bem? Léo Santamaria na área com vocês hoje. Hoje eu estou aqui com a presença do Guilherme Almeida, que também da Suno Asset. E aí, Gui, tudo bem com você? E aí, Léo, boa noite. Boa noite para quem está acompanhando a gente aqui hoje na live. Falar um pouquinho sobre tanto ações quanto fundos imobiliários, né, Léo? Agora o cenário deu uma mudada desde aquela última live nossa lá em junho. Falar um pouquinho de quais as perspectivas, né? Boa, exatamente. Então, acho que o Gui já deu uma palhinha aí para vocês, pessoal. Qual que é a ideia? Então, a gente já fez uma última live, acho que faz uns 5, 6 meses, em que nós abordamos alguns tópicos aqui macroeconômicos, né? Enfim, e principalmente focado em ações e em FIIs no mercado imobiliário. Só que, como de lá para cá nós já tivemos eleições e o cenário também alterou um pouco, então a gente vai fazer agora uma nova versão, né, com os novos dados, enfim, com os novos cenários que a gente teve tanto em 2022 quanto também para frente, né? Então a ideia hoje da live aqui é a gente abordar um pouquinho aí sobre, não só sobre mercado acionário, né? Também a gente vai falar um pouquinho aí sobre mercado imobiliário, né? Vamos falar um pouco sobre FIIs, o que aconteceu em 2022 e o que vai acontecer em 2023, né? Assim, quais são as perspectivas e o que a gente tem de cenário para frente. Então, nós estamos aqui nos canais da Suno, no espaço dedicado à Suno Asset, às quintas-feiras, 6 horas. Pessoal, convido vocês a deixarem um comentário aqui no chat da live. Então, vão comentando aqui de onde vocês são, né? De que cidade vocês estão falando, de que estado vocês estão falando, ou até de que país, de repente, se vocês são de um outro país, para a gente conhecer um pouco aí da nossa audiência, conhecer um pouco aí do pessoal que assiste a gente. Beleza? Convido vocês também a deixarem a gente dúvidas. Com alguns guias gratuitos, estão na descrição da live aqui. Então, o link ali para acessar e receber os guias gratuitos da Suno, que tá rolando essa promoção bem bacana. Boa. Então, não deixem de conferir aqui, link da live, aqui na descrição da live, esses guias gratuitos que o Gui falou, né? Então, a Suno disponibiliza vários e-books gratuitos aí com muito conteúdo legal. Esse é mais um deles que vocês podem baixar de graça, né? Então, deixa eu pegar já uns comentários, Gui, enquanto a gente faz um aquecimento aí para a live. O Vanderlei tá falando, opa, Carapicuíba, aqui de São Paulo. E aí, Vanderlei, tudo bem? Tudo certo? A Carolina falando de Aracaju, Sergipe. Então, audiência de Aracaju com a gente. Legal, Carol, valeu. A Sueli falando de Maranguape, Ceará. Legal, Sueli, então audiência do Ceará com a gente, muito bacana. E ela falou, já baixei o e-book. Ou seja, ela já baixou, muito bem. O Emerson Leão falando de Belém, Pará, audiência do Pará. Muito legal, Emerson, valeu. E o Cássio falando de Breves, Marajó, Ilha de Marajó, no Pará. Muito legal também. Pô, legal. Então é isso, pessoal. Para quem está entrando agora, qual que é a ideia? A gente vai abordar um pouquinho aqui sobre mercado acionário para 2022. Vamos falar um pouco de perspectivas e cenário para 2023. Né? Assim como também vamos falar um pouco sobre o mercado imobiliário e FIIs, né, no geral, fundos de investimento imobiliário, com o Gui, que é o nosso especialista aqui, em 2022 e também 2023. Para quem não nos conhece... abordar, né, aquela dúvida que o pessoal sempre tem, e aí, investir em fundo imobiliário, em ações, qual que é o perfil do investidor? Qual que é o meu perfil? Será que eu tenho que investir mais em ações, mais em fundo imobiliário? Tem gente que só investe em ações, tem gente que só investe em fundo imobiliário. Então, é basicamente falar quais são as vantagens que a gente tem de perspectiva aí e por que não ter as duas classes, né, ao invés de só uma. A gente mesmo, né? A gente está aqui especialistas tanto em ações quanto em fundos imobiliários, e os dois aqui têm os dois tipos de ativos na carteira, né? Então, de fato, trazer toda essa questão de perfil de investidor e como que você pode se beneficiar de ambas essas classes na sua carteira de investimentos, né? Perfeito. E para quem não nos conhece, né, então eu sou Léo Santamaria, eu sou analista de ações, né, ou de equities aqui da Suno Asset. O Gui, ele é analista de imobiliário, né, real estate, então ele está alocado hoje lá no SNFF 11, que é o nosso fundo de fundos imobiliário aqui da Suno, e eu ajudo em algumas estratégias, como Suno FIA, Suno Small Cap, Suno Global Equities e outros fundos, tá? Então, acho que sem mais delongas, a gente já pode começar, né, Gui? Quer começar por imobiliário? O projeto já é imobiliário, você fala, depois eu vou para ações? Ou... Pode ser, vamos falar um pouquinho de imobiliário, então, comparar um pouquinho com ações, quais são as vantagens, como é que o ativo se comporta. Boa. Bom, vamos lá. Acho que vale começar falando, Léo, uma coisa que é incomum para ambas os tipos de ativos é que tanto fundos imobiliários quanto ações são ativos de renda variável, né? Então,
A gente tem acompanhado algumas quedas muito fortes nas últimas semanas, principalmente porque houveram algumas questões políticas ligadas à economia, então, próximo ministro da Economia, algumas mudanças em leis, coisas que impactaram negativamente o cenário para a renda variável. Por quê? As perspectivas para a Selic, então para a taxa de juros básica, meta, mudaram. A gente tinha antes do final das eleições uma perspectiva de caírem os juros já em 2023, no segundo semestre. O que isso quer dizer? Quando os juros caem, a Selic cai, a renda fixa ela paga menos nominalmente. Então a renda variável fica mais atrativa e o investidor direciona o capital dele para a renda variável. Quando acontece o contrário, então com esses impactos negativos de eleição, de política e economia, a curva de juros longa, ou seja, a expectativa para os juros no futuro se estressou. Então ela levantou. Se a gente tinha uma pesquisa, uma expectativa ali de juros em 11%, talvez, no ano que vem, hoje ela já está acima de 13%, essa expectativa do mercado, né? Quando isso acontece, naturalmente você vê muito investidor direcionando o capital para renda fixa ao invés da renda variável, né, Léo? E fundos imobiliários de ações são renda variável, o que faz com que muitos dos ativos nas últimas semanas tenham se desvalorizado. Acho que a gente pode botar agora no primeiro slide aí, né, Léo, que a gente vai falar um pouquinho dessa correlação da renda fixa com os fundos imobiliários. Então aqui a gente tem uma comparação do quê? Da taxa, do prêmio da NTN-B 35, que é o quê? É a renda fixa, o Tesouro Direto IPCA+. E por que a gente usa o Tesouro Direto IPCA+, e não a Selic? Porque os fundos imobiliários são uma classe de ativo muito relacionada com a inflação, né? Então, a inflação nos fundos imobiliários é repassada nos fundos de tijolo através dos contratos de aluguel, que são reajustados, através da valorização dos ativos imobiliários ao longo do tempo, né? Então, por que tem aquela brincadeira do tio do imóvel, né? Todo mundo tem aquele tio que fala, não, eu não invisto do terreno, né? O terreno do imóvel. Porque já existe há faz tempo essa concepção de que o imóvel se valoriza no tempo, né? E diferente das cotações na bolsa, na cabeça do tio do imóvel ali, ele está ganhando dinheiro e não tem como perder, né? Se você não vender, você não tem prejuízo. Mas então são ativos muito correlacionados com a inflação. Então a gente usa para comparar a renda fixa com os FIIs, o IPCA, ou o Tesouro Direto IPCA+, e nesse gráfico que a gente coloca aqui dá para ver claramente essa relação, né, inversa, essa correlação negativa. Então, quando o prêmio da NTN-B aumenta, o IFIX tende a dar uma caída, que é o índice dos fundos imobiliários, né? Como se fosse o Ibovespa, só que para os fundos imobiliários, para quem não acompanha tanto o mundo dos FIIs ainda. E aí, quando essa taxa desestressa, ou seja, esse tesouro valoriza e paga menos para o investidor da renda fixa, você tende a ter um movimento de direcionamento de capital para a renda variável e para os fundos imobiliários. Então, esse primeiro gráfico ele mostra bastante isso e já traz um panorama de por que os fundos imobiliários vêm caindo ao longo das últimas semanas, né, Léo? Não sei se quer comentar alguma coisa sobre. Não, perfeito. Acho que o ponto de destaque é realmente isso que o Gui falou, né? Então, se vocês repararem ali, acho que o Gui já falou bem, o IFIX é a linha azul, né? Então, eu não sei se dá para enxergar na tela, vocês até podem comentar aqui no chat, se estiver difícil de enxergar, mas o IFIX é a linha azul, NTN-B a linha laranja, a clara relação inversa entre os dois ativos, digamos, entre as duas classes. Então, justamente por conta disso que o Gui colocou, né? Então, nós temos ativos de renda variável aqui, que são fundos imobiliários e também as ações, que a gente já vai falar um pouco sobre. E a NTN-B, que é o Tesouro IPCA+, né, do governo. Então, essa relação inversa, então, quando eu tenho um IPCA muito alto, né, e consequentemente isso acaba levando às vezes os juros para cima também, isso leva o dinheiro, né, leva o capital e os recursos para a renda fixa e abre um buraco na renda variável, né? Então abre um buraco no IFIX e nos fundos imobiliários, abre um buraco no Ibovespa e nas ações como um todo. E isso é um pouco do que a gente tem vivido agora, né, Gui? Acho que, pô, assim, principalmente para ações, né? Então, para fundos imobiliários também, mas é um cenário. A Carolina já deixou um comentário bastante bacana que a gente pode falar depois, comparando essas duas classes de ativos, mas eu vou puxar aqui a pergunta do Guilherme Reinert. Isso quer dizer que a manutenção do valor da taxa Selic significa que os FIIs devem continuar a desvalorizar? Olha, a manutenção, se de fato a curva... O mercado não precifica quando acontece lá na frente, né? Ele se antecipa. Então, os fundos desvalorizaram já nas últimas semanas em relação a como eles vinham já, quando já tinha tido uma Selic mantida na última reunião do Copom. Por quê? Porque o mercado já começou a precificar
que o Banco Central vai manter essa taxa de juros ou até aumentar mais, se precisar. Então, pode ser que você não veja grandes desvalorizações daqui para frente, caso a expectativa do mercado não mude. Então, o mercado já está esperando essa Selic, por isso que caiu já. Agora, se você tiver um desestressamento, né, então a curva de juros cair a expectativa e falar, ó, em 2023, de fato, vamos ter uma queda nos juros, inflação controlada, você pode ver o contrário. Então, o mercado acalmando as expectativas, falou, não, talvez a gente tenha se precipitado e a gente não tenha que ter essa Selic nesse nível. Agora, isso é algo que a gente acompanha no dia a dia, então cada nova notícia, cada movimento do futuro governo é uma volatilidade, né, nessa curva de juros, então é algo a ser acompanhado. Agora, se perguntou, se você falar, a curva de juros, a expectativa subir lá para 16%, aí provavelmente você vai ver fundos imobiliários, ações, qualquer classe de ativo de renda variável, de fato, se desvalorizando, como a gente falou, um movimento natural na comparação de renda fixa e renda variável. Vamos próximo. Isso, para dar tempo de falar de tudo. Então aqui, ó, a gente trouxe já uma métrica para mostrar, a primeira métrica para falar, será que essa desvalorização aí não pode ser uma oportunidade nos fundos imobiliários? Então, o que são essas três linhas aqui, Léo? A gente tem o dividend yield do IFIX, em azul, a gente tem a taxa indicativa, ou seja, o prêmio, o retorno da NTNB 2035, que é o Tesouro IPCA 2035, e o spread, ou seja, o quanto tem de diferença entre o dividend yield do IFIX e desse prêmio da NTNB. E você repara, Léo, que nos últimos tempos, aqui nas últimas semanas, meses, essa curva do spread vem aumentando. O que isso quer dizer? Independente qual a direção desses dois ativos, esse gap, essa distância está aumentando. Ou seja, os fundos imobiliários vêm se desvalorizando mais do que o prêmio da NTNB vem crescendo. Quer dizer o quê? Você tem fundos tão baratos que essa boca vai abrindo e você consegue comprar bons ativos imobiliários, FIIs bons, com qualidade, que não devem sofrer diretamente, né, nos próximos meses, próximos anos até, e eles estão mais baratos. Então o prêmio cresce dos dois, mas o prêmio desses fundos, do IFIX, aumenta mais ainda, né? Então, no próximo slide, inclusive, a gente tem um pouco mais claro uma métrica melhor ainda sobre esse spread, essa distância entre o dividend yield do IFIX, que é a média de mercado, e do prêmio da NTNB. Então, ó, vamos olhar aqui, ó. A gente tem esse spread nos últimos anos, e aqui você tem a média, em laranja, e 2 desvios padrão, ou seja, você pega toda essa série histórica ali desse spread, 2 desvios padrão. E, Léo, olha que interessante, nesse momento que a gente está hoje, nos últimos anos, é o primeiro momento que essa curva ela sai desses 2 desvios padrões, ou seja, esse gap, esse prêmio de risco, está maior do que nos últimos 5 anos, né? Que é essa série aí. Então, ou seja, os fundos imobiliários se desvalorizaram mais do que o estresse, o prêmio, o crescimento do prêmio da NTNB. Então, como eu falei, pode ser uma grande oportunidade, como o Vanderlei mesmo colocou aqui nos comentários, de aproveitar para comprar fundos imobiliários em liquidação. É claro, a gente pode falar um pouco de algumas classes, no próximo slide a gente fala, tem algumas classes que têm um pouco mais de risco, outras menos, alguns tipos de FIIs que tem alguns riscos maiores e outros menos, mas no geral você tem grandes oportunidades no mercado de fundos imobiliários para comprar hoje esses ativos, né? Só fazer um comentário, né, assim, complementando o Gui, assim, para vocês verem, né, pessoal, como a gente está num momento singular de alocação em bolsa na história, né? Então, quando a gente olha para trás, esse próprio gráfico mostra, então aqui, desde muito tempo, nós nunca tivemos esse spread, né, entre o IFIX, né, o dividend yield dos fundos imobiliários. O dividend yield, para quem não sabe, é o rendimento, né, Gui? Então, assim, quanto que aqueles fundos imobiliários, na média, distribuem rendimentos dividido pelo seu valor de mercado. É uma métrica de rendimento, né? Então, quanto eles estão... quanto o fundo coloca no seu bolso pelo que você pagou por ele, né? Exato. E quando você faz essa diferença entre isso e a NTNB, né? Então a gente tem esse spread que a gente chama, que é essa diferença. Isso é um indicativo pelo risco. Exato. É um indicativo de o quão barato ou caro pode estar essa classe de ativos, né? E, bom, assim, vocês estão vendo pelo gráfico, né? Essa diferença tem aberto tanto que já está mais de 2 desvios padrões acima da média histórica. Nos últimos 5 anos, né, Léo? Então, assim, a gente vem de 2017, a gente teve uma pandemia em 2020, e olha só o quanto que abriu, mais do que na pandemia. Então, assim, a gente está com
esse prêmio de risco está muito alto, né? Você paga muito pouco para ter esse ativo de renda variável, para ter esse prêmio tão grande, né? Você vê a primeira vez que ele desvia nos últimos 5 anos, né? Desde 2017. Esses E depois vai ter um gráfico também que mostra isso para o Ibovespa. Então, assim, acho que tudo isso converge, né? Como a gente vem falando desde o início. A gente está falando de 2 classes de ativos que são renda variável, né? São listadas em bolsa, tem cotação diária, né? Então, enfim, existe uma volatilidade inerente aí aos 2 ativos, mas um momento de alocação singular na história. Por quê? Justamente porque a gente tem passado por esse ambiente de juros mais altos que o Gui já falou, né? Um pouco atrás. Então, quem entrou agora, depois dessa live, vai ficar gravado, ele explica um pouco. Depois eu posso falar um pouquinho também, mas a gente está passando por um ambiente de juros mais altos, isso cria um custo de oportunidade mais caro, né? Então, o investidor fala, por que eu vou estar alocado aqui num fundo imobiliário ou numa ação, sendo que eu posso estar ganhando 13%, 14% lá na renda fixa? Só que o pulo do gato sem risco, entre aspas, né? Sem risco, entre aspas, né? Só que o grande pulo do gato, digamos, né, é que o verdadeiro poder tanto nos fundos imobiliários quanto das ações, está no longo prazo, né? É claro que não há garantia de retorno, né, para nenhuma classe de ativo. Isso inclui as ações e os fundos imobiliários. Então, não tem como garantir performance nem retorno. Mas, no longo prazo, são as classes que tendem a rentabilizar mais e ainda talvez mais do que essa taxa de juros atual que a gente tem, né? Então, é aquela clássica, né, do Warren Buffett, de você comprar ao som dos canhões e vender ao som dos violinos, né? Então, hoje a gente tem ouvido muitos canhões por aí, né, quando a gente fala de cenário macro e político, e isso tem aberto uma oportunidade singular na Bolsa, né, tanto para FIIs quanto para ações, é um pouco do que esse gráfico mostra. Boa? É isso, Gui? Isso, e grande parte dos investidores faz a grande besteira, né, que a gente fala de seguir a manada, né? Então, é o jeito mais fácil de você perder dinheiro, é comprar o que está todo mundo comprando, no momento todo mundo comprando, e vender quando todo mundo começa a vender, né? Então, assim, o pessoal sai agora da renda... Agora não, né? Já tem um tempo, mas enfim, saiu da renda variável, vende, e aí quando estabiliza um cenário menos estressado, mais esperançoso, com melhores perspectivas para a renda variável, todo mundo começa a comprar renda variável. Aí o preço do ativo sobe, aí você vai junto com essa manada e compra caro. Primeiro estresse de mercado, todo mundo começa a vender. Você vai e vende barato. Então, assim, é aquela receita, é o ABC de como perder dinheiro, né? Agora, quando você vai no movimento contrário, então você compra, como o Léo falou, ao som dos canhões, a renda variável, quando ela fica barata, quando está todo mundo fugindo, ativos bons, com qualidade, com bons fundamentos, que tendem a permanecer com constância de resultados, com boas perspectivas ao longo dos próximos anos, é o ativo que você não tem que ter medo. Não é porque ele desvalorizou que você tem que ter medo. Você tem que comprar ele sabendo, esperando essas boas perspectivas e carregar ele lá para frente, para você ter um bom retorno na frente, né? Então, como o Vanderlei falou da liquidação, para quem tem fundo imobiliário, sabe que a maioria deles paga mensalmente, como se fosse um aluguel. Os ativos pagam aluguel, ou no caso dos fundos de papel, os devedores pagam os CRIs que rentabilizam o fundo, e você recebe isso mês a mês. Se você compra R$100 e recebe R$1, você está tendo um retorno de 1%. Agora, se você compra R$50, vamos para facilitar a conta aqui, compra R$50 e recebe R$1, é 2% no mês. Então, quanto mais barato você compra, maior a sua rentabilidade, né, Léo? Perfeito, é exatamente isso. Ô Gui, a Carolina mandou aqui um comentário. Estou começando agora e percebo os FIIs menos voláteis. Eu tinha falado. Você já tinha comentado um pouco sobre isso, né? Exato. Realmente. Os fundos imobiliários, eles são até um ótimo caminho para quem tem que estar entrando na renda variável agora, né, Léo? A gente diz aqui, justamente por causa da volatilidade, né? Dificilmente você vai ver um fundo imobiliário subindo ou caindo 10%. Hoje a gente teve um aqui da casa, né, o SNFF 11, subindo ali quase 5%, teve uma distribuição bastante gordinha, né? Acho que está até nos comentários da live, e aí ele subiu bastante, mas foi algo atípico. Agora, no geral, os fundos imobiliários, eles andam ali o quê? Valorizando, desvalorizando, Léo? 0,30%, 0,5%. Quando vezes, vai 1% é muito, né? Quando é 2%, se caiu 2%, o investidor que não está acostumado com ações, ele até assusta, fala, o fundo imobiliário está caindo 2%, aconteceu alguma coisa, às vezes não é nada. Então, o fundo imobiliário, ele tem menos dor de estômago para quem está começando, não vai cair 30%, 40%, como acontece muitas vezes com ações, o que é normal, mais volatilidade, mas também quando sobe, né, Léo? Como eu falei, do mesmo jeito que o fundo imobiliário não cai em um dia 5%, 6%, 7%, ele também não vai subir, salvo algumas exceções,
10% em um dia, igual a gente vê nas ações, né, Léo? Quer falar um pouquinho disso? Acho que tem muito a ver também com como posso dizer assim, com a forma como o ativo é constituído, né? Então, ações são nada mais do que pequenos pedaços de empresas, né? Então, quando a gente fala de empresas, existe todo um modelo de negócios por trás, operações, enfim, conselho de administração, conselho executivo, empregados, funcionários, questões geográficas. Então, assim, acho que existe uma questão de complexidade maior em termos de operações e até de tamanho, né? Quando a gente fala das empresas comparado com um fundo ou um empreendimento imobiliário, que acho que traz um pouco de incerteza maior para as ações do que há de incerteza para os fundos imobiliários, né? Então, FIIs, por mais que também possuam sua volatilidade, como o Gui falou, menor que as ações, mas também possuem, são ativos já mais mapeados, né? E talvez já mais, talvez em estruturas menores, né? Então, um tamanho menor quando a gente compara com empresas e ações, que pode dar um grau maior de previsibilidade e confiança para os investidores. Então, eles já entendem um pouquinho mais. Isso realmente dá menos volatilidade, além da distribuição de rendimentos mensal, que já também confere uma rentabilidade esperada, né? Já tem um histórico já, enfim, construído e mais uma rentabilidade mensal esperada, que dá para o investidor uma segurança maior quando ele olha para aquele ativo, né? Às vezes tem empresa que distribui dividendo, tem empresa que não distribui, tem empresa que distribui às vezes não. Então, acho que existe muita incerteza, né? Quando a gente fala de ações no geral. Para fundo imobiliário, principalmente... Quer para o próximo, Gui? Né? Quase que, assim, se você não tem nenhum fato relevante ali avisando de uma entrega de um, sei lá, uma laje, um galpão, etc., de algum inquilino devolvendo, é quase que você já pode esperar o quanto que vai ser o resultado igual do mês passado, porque é aluguel, né? O aluguel ele não fica variando de um dia para o outro, assim. Então, o que você recebeu no mês passado, se não foi reajustado, ele vai ser igual, basicamente, dentro da estrutura de custos do fundo, etc. Agora, Léo, tem outra coisa, né? Acho que a gente pode resgatar aquele tio do imóvel que a gente estava brincando agora há pouco e falar por que o fundo imobiliário também tem menos volatilidade, principalmente o de tijolo. Imagina por que o tio do imóvel ele fica tão tranquilo quando ele tem lá o imóvel, não se preocupa? Porque ele não está vendo o ativo piscar na tela, variando o preço. Então, assim, querendo ou não, dentro do fundo imobiliário você tem um ativo. Se o ativo não aconteceu nada de ontem para hoje, em tese, mantidas as perspectivas econômicas, etc., não mudou nada, entendeu? Então, às vezes, o investidor de fundos imobiliários mesmo se desespera com essa volatilidade de 2%, 3%, o que está acontecendo? E não aconteceu nada. O ativo continua lá, o inquilino continua lá, pagando o aluguel em dia. Então, você tem esse ponto. Você tem menos volatilidade porque é algo, como o Léo falou, mais... como é que eu posso dizer? Que você consegue ter mais previsibilidade e, ao mesmo tempo, dificilmente você tem uma mudança tão relevante num fundo diversificado, grande, do dia para a noite, que vai sumir a sua renda, né? Então, isso faz com que, como a perspectiva, a previsibilidade é maior, ele tenha menos volatilidade do que as ações. Acho que agora a gente pode ir para o próximo slide, né, Léo, para fechar aqui a parte de FIIs. Claro, a gente tem comparações ainda com ações que a gente pode fazer, mas entrando aqui principalmente nas classes, deixa eu dar um zoom aqui, nas classes, o que é esse gráfico? Ele é o PVP do IFIX, que é o índice, como se fosse o Ibovespa, dos fundos imobiliários, né, a média de mercado. O que é o PVP? É o preço que o ativo é negociado frente ao valor patrimonial dele. Então, quanto que esse ativo foi avaliado? Vamos pegar para simplificar o raciocínio. Você tem um fundo que tem um shopping dentro. E aí foi lá a empresa, fez o laudo e falou, esse shopping vale X. Aí você vê ele sendo negociado na bolsa um valor menor. O que é isso? É um desconto que ele tem sobre o valor patrimonial dele. Quer dizer, pode ser uma indicação de que está barato. Por mais que você tenha todo um cenário político-econômico estressado, se aquele shopping que tem lá dentro for vendido, por exemplo, ao preço que ele vale, você vai receber o dinheiro que está lá no laudo, né? Então, assim, se você comprou um ativo que vale 100 a 87, você está comprando descontado. Por mais que seja renda variável, tenha essa oscilação nas cotações, etc., no final das contas, o ativo vale o que ele está avaliado ali, né? Seja um fundo de fundos, um fundo de papel, que tem dívida lá dentro, tem renda fixa, inclusive, ou um fundo de tijolo, né? E aqui a gente traz como esses fundos estão bastante descontados frente aos seus valores patrimoniais, né? Então, olha isso, Léo. Poucas vezes, nos cenários de fundos imobiliários, a gente vê todas as classes de fundo imobiliário descontadas. Todas. Não tem uma classe que está no seu valor patrimonial na média, entre os fundos ali do IFIX. O que é até engraçado, porque os fundos de papel, por exemplo, eles vinham já com uma Selic mais alta, eles vinham pagando
rendimentos elevados, e agora até os fundos de papel perderam ágio, né? Até eles estão com desconto frente ao valor patrimonial. Sendo que com uma Selic mais alta, com inflação mais alta, a tendência é que nominalmente, ou seja, o dinheiro que você vê pingando ali, que esse fundo de papel paga, seja maior, né? Ou se mantenha no mesmo nível que está atualmente. Mas mesmo assim, os fundos de papel também estão descontados. Então, assim, a gente vê muitos ativos bastante descontados, muito fora das perspectivas até do mercado imobiliário real ou dos títulos de renda fixa, dos próprios FIIs, no caso de um FOF. Então, assim, é um cenário bastante atípico que pode trazer muita oportunidade. E outro ponto a falar aqui também, né, Léo, é que eu gosto de ressaltar, tem muita gente que vê fundo de papel e fala, não, tá pagando muito, tá pagando bem, dividend yield super alto, eu vou comprar esse. Gente, vamos só lembrar sempre de uma coisa. Não compra fundo imobiliário só por dividend yield, porque você pode cair em duas armadilhas principais. A primeira, ou você está comprando um ativo que desvalorizou muito, está muito descontado, pode ser que ele tenha um problema ali na frente. A segunda, na frente, ou que já esteja acontecendo, e você não viu ainda, não viu o fato relevante, não leu o relatório, e não sabe, mas já está acontecendo. Então, cuidado com isso. Segunda, não existe como fugir, aquela coisa, né, Léo? Risco-retorno. Se o retorno é muito alto, é porque tem mais risco. Em fundo de papel, que é fundo de título de dívida, tem alguém pagando essa dívida por trás desse título. Se o juros está maior, se a inflação está maior, esse cara que está pagando a dívida vai ter que pagar mais. Se o cara tem uma operação, por exemplo, que ele vende produto, ele tem uma dívida indexada ao IPCA, a inflação, e ele não consegue repassar no custo do produto dele essa inflação, pode descasar e esse cara tem um problema para pagar. Então, olha, cuidado, fundo de papel tem título de dívidas, procure os fundos que não são extremamente arriscados, que têm carteiras boas, que têm risco de crédito bom, né, nos devedores. Então, sempre tomar esse cuidado de não comprar qualquer coisa também só porque vai pagar mais, porque o juros está alto, a inflação está alta. Para os fundos de tijolo também, cuidado com algumas coisas. Tem que avaliar, por exemplo, fundos alavancados. Fundos alavancados são outra ponta, é o pessoal que está na dívida, né, que tem que pagar a dívida. Então, esse fundo vai conseguir manter pagando essa dívida em dia, vai ter que fazer alguma coisa, uma emissão abaixo do patrimonial, ou vender algum ativo, ou talvez algum ativo-chave para a operação do fundo, para conseguir pagar essa dívida. Então, nesse momento de estresse de mercado, é sempre bom procurar fundos bem alocados em ativos de qualidade e sem riscos muito excessivos, né? Seja papel ou de tijolo. Fazendo isso, procurando esses fundos com esse desconto agora, a tendência é que a gente tenha retornos muito interessantes no futuro, né, Léo? Perfeito. Acho que o Gui tocou num ponto excelente, né? Assim, que é um que a gente sempre fala nas lives, tanto eu quanto ele, que a gente tenta levar isso um pouco para o pessoal, né, para o investidor que acompanha a gente, que é a questão da... não é porque a bolsa está barata que tudo está barato. Ou, às vezes, algo está barato por algum motivo. Então, existe um motivo para aquele ativo, para aquele investimento estar barato, né? Então, como o Gui falou, às vezes o dividend yield é alto porque o preço daquele papel está muito baixo, porque existe algum risco muito grande, enfim, ou qualquer risco que está embutido, assim, ou que está muito claro, talvez ali você não viu, o mercado já está precificando e às vezes você está comprando algo que pode ser problemático no futuro, né? E foi comprado só porque você olhou um dividend yield. A mesma coisa vale, por exemplo, para PVP, né? Então, assim, é uma alocação que tem que ter cuidado quando você faz, justamente porque a análise de investimentos, às vezes, ela é mais complicada, complexa, digamos assim, do que a maioria das pessoas pensa, né? Então, cuidado quando só olhar múltiplos, né? Só olhar PVP, só olhar dividend yield. É interessante que você faça uma análise mais completa daquele ativo que você vai investir. E é o que a gente sempre diz, se você não possui tempo ou não possui experiência para poder, às vezes a pessoa não tem tempo realmente, ela até conhece, entende o mercado, mas ela se dedica ao trabalho, família, filhos, enfim, tem toda a rotina, né, as obrigações e o dia a dia dela, e não consegue acompanhar o mercado com a devida atenção que às vezes ele precisa. Você pode delegar a sua alocação para um gestor, né? Então é por isso que existe o SNFF 11. Ele é um fundo imobiliário que vai investir em outros fundos imobiliários. Você nada mais do que está fazendo é delegar a alocação, né, da gestão dos fundos imobiliários para um gestor profissional fazer para você, que no caso somos nós aqui da Suno Asset, mais especificamente o Gui aqui, que é um dos nossos especialistas em fundos imobiliários. A mesma coisa vale para fundos imobiliários de papel, de crédito que nós temos, FIAGROS, fundos de ações.
Acho que esse é um ponto legal, né, assim, para pensar, né, para juntar tudo isso que o Gui disse. Então, se você não possui tempo, não possui experiência, você pode delegar para um gestor a alocação do seu dinheiro. E você pode fazer isso por meio do investimento em fundos, sejam fundos de ações, fundos imobiliários ou quaisquer outros tipos de fundos. Tá? Boa. Maravilha. Posso ir para a parte de ações, Gui? Vamos falar um pouco de ação, então, Léo. Boa. Eu vou, então, pessoal, só para quem está acompanhando agora, né, a gente está batendo um papo aqui falando tanto sobre o mercado acionário, né, a gente falou um pouco sobre Bovespa, macroeconomia, enfim, né, ações como um todo. Falamos agora sobre imobiliário, então passamos sobre o mercado de FIIs aqui, o Gui dá uma aula aqui para a gente, enfim, sobre macro e sobre o mercado de fundos imobiliários, o IFIX, enfim, né, e o cenário como um todo. Então a gente está falando um pouco sobre essas duas classes de ativo. E para quem está chegando agora, essa live vai ficar gravada, tá? Então você vai conseguir acompanhar depois o início dela, caso você tenha perdido, tá? Deixa eu voltar para o início aqui para falar de ações. Aí, foi. Deixa eu colocar na tela. Então, bom, pessoal, primeiro, só dando uma contextualizada bem rápida, né? Só para deixar todo mundo na mesma página. De onde viemos, onde estamos e para onde vamos nos próximos slides, né? Como o Gui já falou aqui, então, a gente tem vivido um cenário macroeconômico conturbado. É um dos cenários macroeconômicos mais incertos e difíceis dos últimos anos, né? Então, nos últimos anos, nós tivemos uma certa ordem, tanto quando a gente fala de cenário Brasil, quanto internacional. Então, as metas de inflação pelo mundo, né, as taxas de inflação, por todos os países do mundo estavam dentro da meta, né, elas estavam controladas. A gente tinha taxas de juros aqui no Brasil que vinham caindo nos últimos 5 anos, então foram para 6% em 2019, por conta da crise do coronavírus, e aqui é um capítulo à parte, foi tomando até chegar em 2%, e tudo mudou a partir dali de 2021, e principalmente agora 2022, justamente por conta desse spoiler que eu já dei aqui, que é a questão do coronavírus, né, dessa crise. Então, a gente brinca que aconteceu um negócio chato no meio do caminho ali, né? Exato. Tudo estava indo bem até que, né? Enfim, então, por conta da crise do coronavírus, os bancos centrais pelo mundo temendo uma grande recessão econômica, né? Então, as economias pararam, né? As lojas fechadas, ninguém podia circular. Isso é muito prejudicial para as economias, né? Então, temendo que isso ocorresse, eles injetaram quantidades muito grandes de dinheiro em todas as economias. Isso aconteceu no Brasil, aconteceu na América Latina, né, como um todo, Estados Unidos, Europa, Ásia, China, enfim. Foi um movimento global de injeção monetária nas economias. E quando você tem muito dinheiro numa economia, isso gera inflação, né? Por quê? Muito dinheiro, preços inflam. E foi isso que aconteceu no mundo inteiro. Então, quando você olha para a inflação dos Estados Unidos, bateu o maior índice de inflação, o maior índice inflacionário dos últimos 50 anos, né? Foi quase para casa de 10%. Na Inglaterra, nós temos hoje na casa de 8%. Aqui no Brasil chegou a bater mais de 10%. Hoje estamos na casa ali de 6, 7%. Mesma coisa na China. E o que os bancos centrais têm que fazer a partir disso? Elevar as taxas de juros, né? Então você aumenta, eleva a taxa de juros, torna o preço do dinheiro mais caro, né? Então obriga as pessoas a manterem um dinheiro mais no banco, né? Rentabilizando mais na renda fixa, por exemplo. Então não circula tanto dinheiro. Torna o financiamento, o crédito mais caro. Então, isso já enxuga um pouco de dinheiro da mão das pessoas. E foi isso que trouxe a gente para esse cenário que nós estamos hoje, que é diferente de tudo que a gente já viu nos últimos 30 anos, no mínimo, né? Então, nós temos um mundo vivendo uma inflação. Vou até para o próximo slide, ó. Deixa eu ver. Acho que esse aqui já mostra. Esse aqui, depois eu volto no primeiro. Que são justamente 2 pontos para o cenário global em 2023 que nós temos que monitorar, né? Então, a gente está passando por uma inflação persistente. Então, por mais que os bancos centrais pelo mundo tenham elevado as taxas de juros, e esse gráfico da direita mostra como aqui no Brasil o aumento da taxa de juros, se vocês repararem aqui, ó, né, o Brasil já aumentou antes a sua taxa ali em 2021, enquanto o Banco Central Europeu e o Federal Reserve, né, que é o Banco Central, digamos, americano, mantiveram elas próximas a zero e começaram um ciclo de aumento de juros justamente agora, né, em 2022. Então, o Brasil já começou na frente, então isso já fez a inflação tombar, né, ceder aqui no Brasil mais do que cedeu nesses países. Então, a gente deve continuar a ver inflação persistente, principalmente lá fora, porque eles ainda estão no início do ciclo de aumento das suas taxas de juros e juros elevados justamente para conter essa inflação.
Isso volta um pouco no que o Gui falou. Se a gente tem inflação alta e juros altos, renda fixa fica mais atrativa do que a renda variável, né? Então, o que nós devemos ver para o próximo ano é uma renda variável que a gente diz que é como um pouco uma espada no pescoço, né? Então, a gente tem aqueles juros elevados, a inflação elevada, isso torna o custo de oportunidade mais alto, os investidores preferem alocar na renda fixa e acabam deixando um buraco, literalmente, na renda variável. Hoje a gente tem vários ativos muito bons, negociando a preços muito atrativos, tanto em fundos imobiliários quanto em ações, nas duas classes, justamente por conta desse cenário, né? Desses juros mais elevados e dessa inflação mais elevada. E um outro ponto importante é a questão da China. Por quê? A China hoje representa... Ela configura hoje a maior parte do crescimento global que nós temos, né? Então, a Europa vem passando por dificuldades, sobretudo por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, né, que aumentou o preço das commodities, limitou até a compra de algumas commodities por lá. A Europa tem um problema com taxa de natalidade, então já tem uma população envelhecendo mais rápido do que o restante do mundo. Então, isso já torna o crescimento econômico europeu menor. Os Estados Unidos está passando por esse problema também de juros e inflação mais alta, então isso também vai segurar um pouco o crescimento da economia americana no próximo ano. E na China, é aqui que a gente tem a questão, né? Hoje ela é a maior importadora de commodities do mundo, né? Ela importa mais de 50% do minério de ferro da Vale, por exemplo, é a maior importadora de petróleo do mundo. Então ela é uma grande importadora de commodities, sobretudo porque para sustentar esse crescimento que ela vem tendo nos últimos anos. Só que ela é um pouco dúbia. Por quê? Então a gente tem visto agora na China a questão da política do Covid-0. Então o governo chinês tentando erradicar de todas as formas o Covid lá no país, né, no território chinês, e isso tem sufocado bastante a economia chinesa, né? Então cedeu um pouco o preço das commodities por conta disso. A gente viu o barril de petróleo saindo da casa de 100, 110 dólares o barril, foi para a casa de 80, 75 dólares, então deu uma cedida. Mas à medida que essa crise, né, do coronavírus cede e passa lá na China, a gente deve ter uma reabertura gradual e depois maior no país para 2023, né, para o próximo ano. E com isso a gente deve ter um impulsionamento, né, uma impulsão no preço das commodities, tá? Então, 2 pontos importantes: juros e inflação persistentes no mundo todo, e a questão da China, que deve reabrir sua economia com mais força a partir de 2023, e o mercado já precifica um crescimento de 5% no PIB chinês para 2023, né? Então, bem alto. A gente vê para o Brasil um crescimento de PIB quase 0%, de 0 a 1% para o ano que vem, a China está crescendo 5%, tá? Aí, voltando aqui, só para falar desse ponto, então, como é que nós somos em 2022? Então, voltando um pouquinho atrás, né? Por conta de todo esse cenário que a gente já falou aqui, nós vimos que aquelas empresas que conseguem se proteger mais desses juros altos e da inflação alta foram os setores que mais se beneficiaram, que mais conseguiram se proteger, digamos, e que obtiveram valorização. E aqui a gente está falando do setor de bancos, que vocês podem ver aqui, instituições financeiras. Então, por quê? Com taxas de juros mais altos, essas empresas, né, essas instituições têm um custo maior, porque elas vão captar um dinheiro a uma taxa maior de juros. Só que elas também conseguem repassar isso no seu financiamento, né, nos seus produtos financeiros, enfim, na ponta final para o consumidor. Então, elas têm uma capacidade de repasse de preços, né, por essa taxa de juros e pela inflação. Gui queria fazer um comentário? Não. Ah, não? Tá. Mas só pontuando, já que você abriu a janela, igual o fundo de papel se beneficia, entre aspas, também com os juros mais altos, né, com a inflação mais alta. Na prática não é bem assim, porque ele paga nominalmente mais, né? Então o fundo que pagava 0,80 pagando 1,50, 1,30,40, mas é aquela coisa, né? Não é que o prêmio da carteira aumentou, é que o indexador aumentou, né? Mas segue aí, continua lá. E completando, né? Então foram justamente esses setores que conseguiram ter essa capacidade de repasse, né? Então a gente vê, por exemplo, utilidade pública, que a gente está falando de saneamento, elétricas, que operam sob modelos de contrato, que você consegue repassar o IPCA, consegue repassar a inflação, ocorreu em várias empresas de saneamento e elétricas esse ano. Isso acaba protegendo a lucratividade desses negócios, né? E o setor de maior retorno nesse ano foi justamente o setor de óleo e gás, né? Então aqui a gente está falando de petróleo, né? Produção de petróleo mesmo e gás natural, por conta do aumento no preço das commodities, principalmente no primeiro semestre, né? Então, quando a gente tem a guerra entre Rússia e Ucrânia, a Rússia fecha suas exportações para o restante do mundo, porque ela precisa, enfim, alimentar, né, a sua operação ali de guerra. Então, isso já reduz os estoques e reduz a oferta global desses suprimentos. E aqui a gente está falando só de óleo e gás, tem outros commodities também.
A própria Ucrânia, que é um grande exportador de insumos agrícolas, também fechou as suas exportações, então o preço das commodities dispara, né? Se você tem uma oferta menor, o preço sobe. Então isso explica um pouco desses resultados que a gente teve. E na ponta contrária, a gente teve, enfim, pontualmente, né, alguns setores como, por exemplo, saúde, caindo algo como 11%, sobretudo por conta de aumentos de custos nas cadeias e pela falta, assim, por não conseguir repassar na mesma velocidade a questão dos preços, tá? Então você vê que muito está associado com essa questão de repasse dos juros ou repasse dos preços pela inflação. E aqui os últimos 2 slides, que é um pouco do que o Gui trouxe, só que aqui na versão Ibovespa, né? Então, assim, da mesma forma que o Gui mostrou lá para o IFIX e para os fundos imobiliários, esse gráfico é exatamente igual, só que para as ações, né? Para o Ibovespa. Então, vocês podem reparar que nos momentos em que a taxa de juros, aqui, isso é meta, tá? Esse meta Selic aqui, em preto, vermelho é o Ibovespa. Nos momentos em que a taxa de juros, a meta da taxa Selic aqui no Brasil esteve mais alta, foi quando o Ibovespa cedeu e ficou nos seus pontos mais baixos. Só que esse foi o melhor momento para você comprar, justamente porque depois que os juros volta a média, né? Então sempre converge a média a taxa de juros. Quando ele converge a média, o Ibovespa realiza, né? Então esse custo de oportunidade da renda fixa fica menor e o Ibovespa realiza os seus ganhos para cima. Isso aconteceu desse ciclo para cá, nesse ciclo para cá, e no maior de todos, de 2016 até 2021 aqui, nós tivemos um dos maiores rallies da história da Bolsa Brasileira, justamente nesse período de queda da taxa de juros. E hoje nós estamos justamente, possivelmente, em um período desses, né? É claro que a gente não tem bola de cristal, nós não sabemos, né, enfim, o que vai acontecer, ninguém no mundo sabe. Como o Gui falou, o mercado precificava para o ano que vem taxa de juros em 10% e 11%, era o que o mercado colocava. Enfim, depois já passou aí para 13%, 14%, até 15%, parece um pouco exagerado, mas uma hora ou outra a taxa de juros sempre converge à sua média, né? Então, como eu falei, a gente não sabe exatamente para onde ela vai, mas uma vez que ela converge à média, seja no período que for, a gente deve ter uma realização, né, assim, um upside, né, uma andada no Ibovespa relevante à medida que essa taxa de juros regressa para a média, tá? É isso que esse gráfico mostra. Nem quando, né, Léo? Nem para onde, nem quando. Perfeito. Para renda variável, a gente fala, o investidor tem que ter um pouco mais de estômago para aguentar a volatilidade, né? Então, aquilo que eu falei, se você tem um pouco de estômago, um estômago um pouquinho mais sensível, vai para fundo imobiliário. Agora, se não tem estômago nenhum, aí... Você é meio maluco, né? Você pode ir para ações. Se você tem estômago lá, renda variável, FII, ação... E acho que é exatamente isso que o Gui falou, né? Então, claro, tudo é respeitando o seu perfil de investimentos, né? Então, tem gente que não tolera volatilidade, realmente quer uma proteção de capital maior, aí realmente a sua grande parte da sua alocação, se não totalidade, tem que estar em ativos de renda fixa, enfim. Mas, assim, esse gráfico mostra, né, como quando nós temos uma taxa de juros alta, normalmente representa um dos melhores momentos para você alocar na renda variável, tá? Justamente porque esse preço encolhe e abre muitas oportunidades ali. E o próximo gráfico é um complemento disso. Então, lembra o prêmio de risco que o Gui mostrou lá atrás? Né? Então, tinha o prêmio de risco, que era o dividend yield sobre a NTNB. Aqui é a mesma coisa, é a rentabilidade da renda variável. Então, quanto que tem de retorno projetado para a renda variável? Né? Então, se eu segurar a bolsa hoje, quanto que é meu retorno projetado? Eu tiro a taxa de juros real, né? Taxa de juros real é o quanto a Selic está pagando menos a inflação, então minha taxa de juros real, faço um menos o outro, então esse é meu prêmio de risco, é meu prêmio para poder segurar ações. Quanto maior o prêmio, mais é um indicativo de que a bolsa está barata, tá? E se vocês verem, hoje a gente está num dos maiores, dos últimos 5 anos, é com certeza um dos maiores, aqui teve um pico maior, mas ainda em 2022, né, a gente está passando por essa fase aqui, de um dos maiores prêmios de risco da Bolsa Brasileira da história, né? Então, que é mais um dos indicativos de como a gente tem hoje uma bolsa, né, uma renda variável como um todo, negociando a múltiplos e preços bem atrativos. E, por fim, o preço-lucro do Ibovespa, aqui a gente até tirou commodities, tá? Se você tirar, porque normalmente commodities negociam a múltiplos mais baixos, né? Porque elas têm um grau de incerteza maior, porque o preço da commodity pode ir para baixo, para cima, então elas negociam a múltiplos menores, então desconsidera as commodities, deixa só as empresas, enfim, da economia normal, né, aqui de serviços e produtos, e você vê que mesmo assim a gente está hoje num índice de preço-lucro abaixo da média histórica, ou seja, o preço da bolsa dividido pelo que ela está gerando de lucro está abaixo da média histórica da bolsa. Mais um dos indicativos de que hoje a gente tem
uma renda variável, né, uma bolsa como um todo, negociando a preços bem atrativos. Tá, pessoal? Último slide. Opa, que já é o... que já passou, né, Gui? Já foi. A gente inverteu a ordem da apresentação. Mas qual que é a ideia aqui, tá, pessoal? A gente vai pegar já as dúvidas aqui do chat, né? Mas a ideia da live aqui era justamente essa, mostrar um pouquinho mais para vocês aqui o que a gente está enxergando para 2023, né? Um pouquinho de 2022, tanto para as duas classes de ativo. E lembrando, né, que, pô, nada do que a gente fala aqui configura uma recomendação de compra para você que está assistindo a gente, né? E que performance passada não é garantia de performance futura, né? Acho que é sempre importante dar esses dois disclaimers. Gui, tem uma pergunta aqui do Ricardo que ele fala: ainda está falando da compra de FII indexada ao CDI? Porque comprei em setembro e desde então caiu 5%. Tá. Ricardo, vamos lá. Eu vou te dizer, se as perspectivas do mercado tiverem certas quanto a Selic, o CDI é basicamente ali o valor da Selic, um pouquinho abaixo, mas se as perspectivas do mercado estiverem certas quanto a isso, forem esse cenário mais pessimista, vale mais a pena comprar FII indexado ao CDI hoje do que quando você comprou em setembro, quando as perspectivas eram de queda do CDI em 2023. Ou seja, se a gente tiver de fato essa manutenção em nível mais elevado da Selic no CDI, você fez uma boa compra até lá atrás e pode fazer hoje também, porque você deve ter comprado. Agora, se for caiu por 5% com a NCR no caso ali, você consegue comprar até mais barato, mas a perspectiva de rendimentos é se manter mais elevada por mais tempo, entendeu? E você pode ser que você tenha uma valorização ainda se tornarem mais pessimistas ainda nessas perspectivas. Então, hoje, se amanhã a curva de juros indica, ó, CDI não vai mais para 13, 14, vai para 16. A tendência é que o seu fundo pague mais, naturalmente, se de fato o mercado, o Banco Central levar a Selic para esse nível. Então, acredito que sim, principalmente porque no curto prazo, os títulos de renda fixa, os CRIs de CDI, eles normalmente têm uma duração menor. Então, para o curto prazo, para o valor do dinheiro nesse curto prazo, o fundo indexado a CDI pode fazer sentido sim, tá? Então, dado que você tem a oportunidade de comprar mais barato, num cenário, entre aspas, melhor do que você comprou em setembro para o CDI, acredito que não precisa se desesperar, não. Mas, novamente, isso não é recomendação de compra, não estou falando nem do ativo em questão, mas dessa classe de ativo, de fundo imobiliário de papel indexado a CDI, vale você olhar os ativos, o que melhor atende a sua carteira, né? Boa. O Hugo Valderrama perguntou: qual é o código do fundo Small Cap? Hugo, sua pergunta é boa. Aqui é importante a gente fazer uma diferenciação, tá? Existem fundos abertos e fundos fechados. O que isso significa? Primeiro, começando pelos fundos fechados, como os fundos imobiliários. Em fundos fechados, você não consegue aplicar nem resgatar diretamente dos fundos para entrar ou sair da posição. Você consegue no caso de uma emissão, né? Então, se o fundo for fazer uma oferta, enfim, para vir a mercado, ou ele for fazer uma emissão, você consegue entrar na emissão e ganhar as cotas. Mas, de forma geral, né, falando no dia a dia, você, para entrar ou sair da posição, precisa comprar a cota de alguém num ambiente de bolsa. Por isso que você vai lá no seu home broker e digita SNFF11, por exemplo, ou SNCI11, ou qualquer ticker de fundo imobiliário, você consegue comprar a cota de alguém lá na bolsa. E para vender a mesma coisa. Já fundos abertos, eles não estão negociados em ambiente de bolsa, não existe um ticker, nenhum código para ele, tá? Ele vai estar na parte de fundos de investimento das corretoras. Então, toda corretora vai ter uma aba lá que chama fundos de investimento. Você clica lá, tem uma lista de vários fundos. Nesses fundos, você consegue investir diretamente neles e resgatar diretamente deles, tá? O botão vai estar literalmente assim, investir. Então, você entra, digita, por exemplo, Suno Small Caps FICFIA. Que ele, por sinal, hoje está só na Orama, tá? Então, quem quiser investir no nosso fundo de Small Caps aqui da Suno Asset, ou se já tem conta na Orama, já consegue acessar, ou precisa criar uma conta na Orama Investimentos, que é uma corretora, uma das melhores, maiores aqui do Brasil. Criando uma conta lá, você consegue acessar o fundo por lá. Hoje é exclusivo lá. Então, você pesquisa na aba de fundos de investimento por Suno Small Caps FICFIA, por exemplo, e lá você clica em investir e você aplica a quantidade que você quiser, tá? E depois para resgatar é a mesma coisa. Então, fundos fechados vai ter um ticker, vai ter um código e você negocia em bolsa, vai ter um preço. Já fundos abertos, você precisa pesquisar na aba de fundos de investimento e você investe e resgata direto dele, tá bom? Gui, tem mais uma pergunta aqui, que é de fundos imobiliários,
que é do... Não, ele é mais geral. Aí você pode falar um pouco de FIIs, eu falo também de ações, para a gente ir caminhando para o final. O Camargo perguntou, diante do cenário político, qual o melhor investimento? Qual dica que a gente pode dar? Assim, qual que é o mindset? Olha, eu vou voltar no que eu falei ali quando eu falei para você, quando eu falei com você, né? A gente já concordou ali, mas pro pessoal que assim, por mais que no geral a bolsa esteja barata, não quer dizer que está tudo barato. Eu acho que num cenário de estresse econômico, você tem que procurar ativos que vão passar no trecho do travesseiro, né? Então, você vai deitar na cama à noite, dormir tranquilo, sem se preocupar. Então, comprar bons ativos, ativos com qualidade, seja qual a classe de investimento, que devem ter boas perspectivas, mesmo em um cenário econômico estressado, com uma margem de segurança grande, né? Margem de segurança, quando o preço cai, se ele manteve os fundamentos, aumentou a margem de segurança. Se a perspectiva do ativo continua boa, ele deve continuar performando bem, você tem um bom ativo ali que pode passar nesse teste do travesseiro, né? De dormir tranquilo. Então, quando eu usei como exemplo ali os fundos de papel. Não adianta você procurar fundo de papel só pelo rendimento. Quando você tem uma dívida, alguém pagando a dívida ali, se ele tem que pagar mais caro, né? Nominalmente, claro, tem alguém pagando na outra ponta. Então, não adianta você pegar prêmio alto se o risco vai ser muito elevado de um calote, de uma inadimplência ali. Então, acho que na minha perspectiva, é procurar bons ativos que não perderam fundamentos, que têm boas perspectivas para os próximos meses, anos, e assim garantir uma tranquilidade na carteira, né, Léo? Perfeito. Eu vou até complementar essa pergunta do Camargo, é muito parecida com a do Júlio César, que falou, se caso o país tiver inflação alta nos próximos anos, está comprado em boas ações e eu me protejo? Acho que são duas perguntas bem semelhantes para responder. Júlio, exatamente o que o Gui falou, tá? Então, é sempre importante ter na cabeça que, mesmo em ambientes de bolsa barata, existem ativos ruins, né? Então, assim, em ambiente de bolsa barata ou cara, existem ativos ruins e ativos bons. E existem ativos baratos e ativos caros. E esse é um pouco do nosso papel enquanto gestor, justamente achar os melhores ativos que negociam os melhores preços, ou seja, que te dá a relação risco e retorno melhor, tá? Falando um pouco aqui sobre ações. Ações nada mais são do que pedacinhos de empresas, né? É literalmente um pedacinho daquela empresa que negocia num ambiente de bolsa. Se você investe numa empresa que tem um modelo de negócio muito bom, operações muito boas, ela tem vantagens competitivas fortes, ela consegue se proteger da concorrência para um longo prazo, a geração de valor que essa empresa dá ao seu acionista transpassa, né? Não sei como é que fala, ela ultrapassa qualquer cenário político ou tipo de governo, tá? Então, independente de um governo A ou um governo B, e aqui na Sul nós somos agnósticos quando se fala de cenário político, a gente é muito fundamentalista, então a gente olha muito o ativo e o preço que ele negocia, setor, né, enfim, contexto do setor, estrutural, a gente olha muito para isso, a gente não fica olhando tanto para o cenário político, Lei X, Lei A, claro que nós também acompanhamos, mas não é fator preponderante para o investimento, tá? Enfim, independente de governo A, governo B, a melhor forma, como o Gui falou, de você se proteger é justamente ter bons ativos comprados a bons preços, né? Também não adianta você ter um bom ativo pagando o preço errado. Então, por isso que a gente também volta um pouco naquilo que a gente falou. Para quem não tem tempo ou não tem experiência para poder investir por conta própria, investir por meio de um gestor pode ser a melhor decisão. Então, se você não tem tempo para comprar os fundos imobiliários, o SNFF11 pode fazer sentido para você, assim como se você não quer ter uma parcela do seu patrimônio investido em ações, mas não conhece, não tem tempo, não tem experiência, investir no Suno FICFIA, né, no nosso fundo de ações, também pode ser uma boa opção para você, à medida que você delega para um gestor profissional a gestão dos seus recursos e do seu patrimônio. Tá bom? Acho que isso responde um pouco das duas perguntas. Gui, eu queria pegar a última pergunta para você responder e a gente já vai para as considerações finais, pode ser? Manda bala. O Leandro Vieira perguntou, os FIIs de papel ainda estão sofrendo reflexo da deflação? Sim, Leandro, ainda estão sofrendo e podem sofrer mais ou menos ali até janeiro, fevereiro, porque a dívida, às vezes, ela não repassa tudo ali no mês, ela leva 2, 3 meses, depende 4, depende do termo de securitização, que é o documento, o contrato dessa dívida, né? Então, quais são os termos, quando que repassa esses indexadores. Então, assim, acho que ali para o começo de 2023 a gente deve começar a ver já sumindo esse reflexo da deflação. Eu só queria complementar também, Santo, o Naldo Silva fez um comentário, eu vou ensinar um macete aqui, que a gente falou até uma live que eu fiz com o Vitor. Naldo Silva falou, devido a todo esse cenário, eu estou em CDBs. Okay. Eu vou ensinar aqui a comprar renda fixa descontada.
O fundo de papel, ele é um fundo, ele é renda variável, certo? Então, vamos da premissa seguinte, tem cotação na tela, se for comprar ou vender, vai ser a cotação na tela, ele é renda variável. Mas dentro do fundo de papel, você tem títulos de dívida, os CRIs, certificados recebíveis imobiliários. Então, imagina assim, se você tem uma carteira, se você não pensa em liquidez, tem reserva de emergência, está investindo por longo prazo, pensa assim, você tem uma carteira num fundo de papel que paga no valor patrimonial ali um IPCA mais 8. Se você compra essa carteira descontada 5%, 10%, que é como a gente tem visto vários fundos de qualidade, com dívidas sem serem muito arriscadas, nesse desconto, você está comprando uma carteira que, em tese, em tese não, na prática, tem um risco de IPCA mais 8 e ela vai te pagar um retorno de IPCA mais 9, IPCA mais 10. Então você tem um rendimento turbinado de renda fixa, para quem gosta. Mas isso numa casca de renda variável. Então você tem que ter estômago para aguentar as oscilações da bolsa que a renda variável naturalmente tem. Então, é uma forma de comprar uma carteira de título de dívidas ali com desconto e ter um retorno maior, né? Boa. Gui, quer fazer alguma consideração final, uma palavra final aí, um fechamento? Eu acho que, assim, do tudo que a gente falou, você terminou muito bem aí, a gente falou da questão de comprar bons ativos, ativos com qualidade a preços que façam sentido. Eu acho que, assim, a live em si, ações versus FIIs, né, o que comprar. Acho que a conclusão que todo mundo chega aqui junto com a gente depois dessa live cabe tudo numa carteira, cabe de acordo com o seu perfil de investidor, então você aguenta a volatilidade, aguenta mais, aguenta menos, qual o seu prazo ali para investir? É longo prazo, então você vai querer resgatar isso daqui mais de 5 anos, 10 anos? Pô, ações podem ficar igual os FIIs descontados por muito tempo, então o quanto você tem de disposição, o quanto você tem de prazo de investimento, vai muito de pessoa para pessoa, de investidor para investidor. Mas cabe sim esses dois tipos de ativo na mesma carteira, como eu comecei a live falando, né? Tanto eu quanto você aqui, a gente tem ações e fundos imobiliários, e às vezes eles se complementam muito bem. Então, como eu falei, no cenário de queda de Ibovespa, o IFIX mesmo caindo, ele cai menos, então ele segura um pouco mais a carteira, e aí assim, entramos num bull market, o Ibovespa subindo muito, às vezes você vira um pouquinho, bota um pouco mais de ações ali no começo dessa subida, e aí consegue pegar melhor essa subida, entendeu? Então, é aquela coisa, né, Santa? É diversificar para ter uma carteira boa, bem balanceada, com um risco-retorno atrativo, e cabe sim as duas classes de ativos e outras, inclusive, renda fixa, BDR, investimento internacional numa carteira, né? Acho que é exatamente isso que o Gui colocou, perfeito. Então, acho que diversificação é a palavra-chave, né? Principalmente para aquele investidor enfim, que quer ter um melhor risco e retorno, né? Então, cabe os dois, a Sueli falou aí, né? Então, diversificar é preciso, é justamente isso. Como o Gui falou, você pode ter FIIs, pode ter ações, claro, respeitando o seu perfil de investimento, né, os seus objetivos e o seu horizonte de investimento, assim como outras classes, tá? Pessoal, últimos 2 recados. Lembrando que aqui tudo que a gente falou na live não configura uma recomendação de compra para você, tá? Aqui a gente fala em nome da gestão dos fundos e performance passada não é garantia também de performance futura, porventura. Aqui na descrição da live tem um guia gratuito de como você pode investir melhor em 2023. Então é mais um dos e-books gratuitos que a Suno disponibiliza para vocês, investidores. Então não deixe de baixar e acompanhar também. E por fim, siga a gente também lá nas redes sociais. Então se inscreva aqui no canal da Suno, a gente faz lives diárias, várias pessoas aqui da Suno com muito conteúdo legal, informativo. Siga a gente no Instagram da Suno Asset, @SunoAsset, tem muitos conteúdos lá sobre os fundos que nós gerimos, sobre mercado, enfim, sobre cenário como um todo. A gente está por lá fazendo muito conteúdo também, então não deixa de seguir a gente lá no Instagram da Suno Asset e agradecer vocês aí pela audiência e pelo tempo com a gente aí. Muito obrigado, pessoal. Valeu, viu, Gui? Obrigado, pessoal. Valeu, Léo. Boa noite para todo mundo que acompanhou a gente. Nos vemos semana que vem. Não sei quem que vai estar aqui da Asset, mas vai ter alguém aqui fazendo live também. Então, a gente vê vocês semana que vem aí. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.